Olá, mais uma vez, graça sobre graça para uma paz substancial e perene sejam manifestas favoravelmente a cada um de vocês. Na primeira epístola de João, no capítulo 4 e no versículo 1, temos a seguinte advertência: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, porém, julgai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E é com base neste pequeno extrato bíblico que hoje fui impelido pelo Espírito Santo a trazer à tona alguns destaques sobre o que muito comumente nesta época do ano se conhece por espírito natalino. E levando-se em conta o próprio nome desse canal, a palavra como ela é, não raras vezes exponho questões que podem ser classificadas como impopulares no meio cristão moderno e, honestamente, alguns até poderiam reagir com um julgamento do tipo: Ah, Luciano José de Souza, você é um cristão do tipo extremista, radical, tóxico, cáustico, ácido, azedo, amargo, intransigente, intolerante, etc, etc e etc. Eu não nego e me manifesto publicamente como quem preza o fato de estar arraigado em Cristo, que, por evidência bíblica, dentre tantos atributos que o identificam, um deles é a raiz de Davi. E disso decorre o termo radical, que pode ser biblicamente atribuído a peregrinos subservientes de Cristo, sem que isso seja algo depreciativo. Aliás, mesmo outros termos bastante utilizados para rotular hostilmente os genuínos discípulos de Cristo não os perturba, como se fossem dardos inflamados que os pudesse ferir emocionalmente a ponto de entrarem em estado de depressão. Pois, tal como Paulo, esses peregrinos estão sempre prontos a sofrer as consequências de não negarem a Cristo e não se envergonharem da mensagem da cruz, que é a raiz do santo evangelho de Cristo. Dito isto, volto ao ponto dos falsos espíritos e, portanto, dentre estes, o falso espírito natalino que, ano após ano, reaparece como um promotor de um falso sentimentalismo ou falso estado de espírito que reflete a artificialidade presente, inclusive no meio evangélico protestante reformado, que, em considerável intensidade, se gaba de ser paladino da verdade bíblica cristã e, no entanto,
por uma grande parcela de líderes eclesiásticos e muitos fiéis arrolados nas denominações deles têm facilmente admitido esse fermento nocivo que prospera em mentes desprovidas de devida cautela pelo dom crucial da sabedoria para se detectar e, assim, reprovar esse ente sazonal, periódico ou temporão causador de falsa alegria, falsa paz, falsa comunhão, falsa generosidade, falsa luz, falso bem e falso amor. Tudo isso fazendo-se falsamente alusão à primeira vinda do Messias prometido ao mundo, por ocasião de sua miraculosa encarnação num período do ano que, por consenso, a partir de muitos teólogos honestos para com a história do nascimento de Jesus, reconhecem que dezembro, por razões óbvias, não pode ser o mês que a luz surgiu em forma humana nesse mundo em densas trevas e, francamente, ainda se encontram em trevas aqueles que se julgam cristãos e, no entanto, dedicam olhos para verem, ouvidos para ouvirem e pés para seguirem falsos espíritos propagadores ou propagados por falsos profetas impregnados de paganismo. Não bastasse tudo isso que expus, ainda tem muitos elementos próprios da artificialização do evento chamado Natal, tais como aqueles peculiares do materialismo antropocêntrico em efervescência no mundo, pelos quais se considera o dar e receber presentes, contando com a fantasiosa aparição do velhinho bondoso de grande barba branca e vestido de blusa e calça vermelhas. Também tem a glamourização, traduzida em ornamentos cada vez mais exuberantes, à base de belas guirlandas bem confeccionadas, árvores repletas de bolinhas multicores e outros componentes decorativos mais. E além disso, luzes artificiais coloridas, atraentes, distribuídas pelas casas e pelas ruas das cidades, etc. Coisa até de aparência apreciável, que facilmente capturam a atenção e a apreciação de vasta maioria dos humanos e que, infelizmente, tornam-se veneráveis em aspecto de espírito natalino, juntamente àquilo tudo que relatei inicialmente nesta mensagem e que, deploravelmente, atuam em detrimento ao real e verdadeiro significado do surgimento de Jesus na história da humanidade. Resumindo aqui a ópera, o nascimento de Jesus foi crucialmente para fim
de renascimento ou novo nascimento de muitos pecadores que estavam mortos em seus próprios delitos e pecados e, de um modo impossível, não poderiam ter uma novidade de vida sem a chegada do Autor da vida, em sua condição de Deus Emanuel, que, por sua morte na cruz, com o derramamento de todo o seu assaz precioso sangue, garantiu graciosamente a superabundante e inesgotável vida aos que, por meio desse indescritível presente, foram feitos filhos de Deus. Isso sim é o sentido real do Natal. Espero que esse breve conteúdo audiovisual em sentido de emissão do verdadeiro amor de Deus seja edificante a vocês pela compreensão que Ele lhes pode conceder para crescimento, amadurecimento e aperfeiçoamento no conhecimento dele e, sobretudo, seja um conteúdo ramífico, florescente e frutífero para o louvor da graça e da glória tão somente dele. Até uma próxima vez, se dele me sobrevier mais uma oportunidade para abordagem de mais um tema de elevada importância. Assim sendo, pela direção do Espírito Santo e, como sempre, em nome de Jesus. Amém.